Bora, galera, boa tarde. Então, compartilhar aqui mais uma experiência que eu tive semana passada. Galera, eu fui numa reunião da minha filha no colégio e eu gosto de falar sobre problemas, né? Eu gosto de falar sobre a questão emocional, questão de resolver os teus problemas, né, interiores, né, problemas psicológicos. E, galera, eu fui nessa reunião e quando chegou na sala de aula, né, a professora de artes, ela começou a apresentar alguns problemas dentro de sala de aula. Eu acho que você também vai entender essa questão desse ponto de vista. E ela começou a pontuar situações que aconteciam na sala de aula e que estava trazendo um problema e agravando sobre a vida do aluno, né? Então ela começou a colocar situações. Uma que vocês sabem é o telefone, né? Uma das melhores ferramentas para esse tempo, porém pro lado positivo, pro lado negativo, que a gente sabe. A gente sabe que o controle sobre a questão da internet, sobre os nossos filhos, sobre nós mesmos, né? Nós passamos mais tempo na internet do que nesse momento agora. Eu resolvi tudo que tinha para resolver na minha vida, levei minha esposa para o trabalho. Estou aqui só para compartilhar e sempre não cair no esquecimento. E dentro, ela começou a pontuar situações no colégio, na sala de aula, sobre o telefone, que os alunos iam para a sala, em vez de se concentrar, ficava vendo jogo de futebol e outras coisas. E ela falou também sobre a questão de as crianças, os pais ficarem ligando para as crianças, cara, em sala de aula, entendeu? Para perguntar como é que tá, Paraná Pão Duro. Sabe que o pai, ele tem a obrigação, quer saber como é que tá o filho? Vai na direção, vai diretamente, presencialmente, liga pro colégio, o colégio tem acesso, tem esses números. Então, galera, eu sei que ela tava com muita pressa de acabar a reunião. E quando ela começou a falar sobre tudo, né? E eu lembrei que antigamente, você que é da antiga geração, entendeu? Mas você também que está atualizado com os tempos de hoje, esqueceu dos princípios básicos e valores de antigamente, você vai entender agora. E quando ela pontuou a situação, a primeira coisa que veio na minha mente foi o seguinte: antigamente, no colégio, cara, você aí que tá prestando atenção, você tá ligado no que eu tô te falando. Sabe como é que era antigamente quando o diretor falava assim: só vai entrar no colégio com o responsável ou com a assinatura do responsável? Então isso aí a gente tremia na base, porque a gente sabia como é que era as consequências de quando o pai ia saber como é que estava o rendimento do filho. A vara de amendoeira, era a correia. Muitas das vezes o pai esperava nem em casa para chegar, já saía pegando, saindo sacudindo. Isso funcionava. E quando ela deu oportunidade para os pais, né, e as mães que estavam na sala de aula, cara, foi tão imediato que ela falou assim: tá todo mundo liberado, mas se alguém quiser falar alguma coisa, eu falei: não, calma aí. Deixa eu me prontificar também, deixa eu falar também, porque pra mim funcionava. E eu vejo assim, os professores, eles são refém de um sistema psicológico e físico dentro de um colégio, aonde tem regras que o professor, ele não tem mais a instrução de instruir os filhos igual antigamente. E quando eu perguntei pra ela, eu falei: mas o que é feito para vocês educar os filhos, né, de acordo dentro das regras do colégio? Aí a professora chegou para mim e falou assim: mas hoje em dia a gente não tá limitado, a gente não pode fazer mais isso, não pode fazer dentro de sala de aula. Aí eu expliquei para ela sobre os princípios que eu estudei no colégio, entendeu? Eu fiz da quinta à oitava série, à nona série, no colégio, que eu fui na reunião. E eu falei: cara, antigamente a gente tinha medo. Quando o professor falava assim, fulano de tal, vai pra diretoria agora. Cara, a perna já bambeava, porque atualmente já vinha o quê? Caraca, meu pai vai ficar sabendo. E antigamente a gente queria falsificar, né, a assinatura, porque se o pai fosse no colégio, dava caô, dava BO. Então, gente, quando eu trouxe a mentalidade da professora, eu falei: mas a gente fica com essa dificuldade de educar. Eu falei assim: professora, deixa eu te explicar uma coisa, que a senhora já sabe, tá bom? Só vou dar uma enfatizada sobre isso. Vocês não têm obrigações de educar criança nenhuma. Vocês têm a obrigação de ensinar com amor, dentro daquilo que vocês aprenderam. Quando eu falei isso assim, quando eu comecei a falar sobre os princípios e valores, que o filho tem que ser educado em casa, com princípios, com regras, existem regras, existem exceções de regras, mas quem educa são os pais. Cara, os pais começaram a se levantar, ninguém deu um ai, e eu comecei a falar, eu falei: cara, a culpa é dos pais, porque os pais começam a negociar com aquilo que tem que ser feito dentro de casa. O filho tem que ser lapidado dentro de casa. Então, se o filho não é instruído, se não é ensinado em casa, acham que o professor tem um direito. Não tem. O professor tem o direito de ensinar os filhos deles na própria casa, com as regras. Agora, os pais não. Tem que educar os filhos. Aí, hoje, se perderam os valores e princípios. Por quê? Porque o pai caga e anda pro filho. E isso é uma realidade. Você vê um pai, um filho aqui,
Mesa é lugar de sentar, de tomar café, de almoçar, de jantar e perguntar, filho, como é que foi o teu dia? E o filho automaticamente dá esse retorno pro pai, entendeu? E automaticamente quando chega no colégio, a criança, ela é bem instruída. Aí quando ela fala, não, pai, mas a tua filha tá bem, mas eu sei que minha filha vai bem, porque a minha filha, ela é ensinada, ela é instruída dentro dos princípios, dos valores, porque é dentro, começa tudo aqui, gente, começa tudo aqui. Entendeu? A informação é psicológica. Se a criança se habituar dentro de um ambiente com regras, cara, ela vai levar isso para a vida todinha. Então, para você, pais e mães, cara, que trabalha muito, tá focando sempre, tem que pagar as contas, não se esqueça de uma coisa. O futuro do teu filho depende da instrução dentro de casa. Se você ama bem muito teu filho, cara, a probabilidade do teu filho se perder lá fora é muito pequena. Agora, se você... só trabalho porque eu tenho que botar comida dentro de casa, tenho que pagar as contas, meu filho vai dormir, vai pra rua. Não. Se você negociar com aquilo que é certo dentro dos princípios e valores familiares, o mundo tá lá fora para abraçar o teu filho, para abraçar até a você. Então, fica ligado, uma reunião do colégio não é só uma reunião, é onde você sabe como é que tá o rendimento, como o teu filho age dentro do colégio. Aí viu lá a professora falando lá, caramba, um monte de pessoas com falta. E os pais, quando viram lá na reunião, mas falando de tal, vem pro colégio. E a professora começou a pontuar também, começou a explicar o porquê que as crianças vão no colégio e daqui a pouco tem um monte de faltas. Por quê? Não assiste a aula, vai para o shopping. Então, procura saber como é que está o teu filho, porque o futuro, ele depende da tua preocupação. Valeu? Pega a senha aí.